Você já acordou um dia e descobriu que 15 anos da sua vida foram uma mentira? Marina descobriu. Descobriu da pior forma possível, através de fotos nas redes sociais do homem que amava, se casando com outra mulher. Mas o que ela não imaginava é que aquele dia, o pior da sua vida, seria o início de uma transformação que a levaria a descobrir o verdadeiro significado de recomeçar. E tudo começou com um cano estourado, uma cozinha inundada e um homem que ela jamais esperava encontrar. Esta é a história de Marina. Uma história sobre traição, dor, mas principalmente sobre a coragem de escolher ser feliz de novo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você vê os recomeços para sempre. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Marina sempre acreditou que o amor verdadeiro dispensava formalidades. Aos 45 anos, ela construíra uma vida que, aos olhos de todos, parecia invejável. Sua clínica de estética no bairro Nobre de São Paulo prosperava graças à sua dedicação e ao toque gentil que conquistava cada cliente. Mas era em casa, ao lado de Pedro e da pequena Lúcia, que Marina sentia ter encontrado seu verdadeiro propósito. 15 anos ao lado do mesmo homem. 15 anos dividindo sonhos, contas, café da manhã e a criação de uma menina de 10 anos que tinha os olhos curiosos da mãe e a teimosia do pai. Pedro, dentista bem-sucedido, ocupava o papel de parceiro com a naturalidade de quem sempre esteve ali. Alto, de sorriso fácil quando lhe convinha e postura impecável, ele transitava pelos ambientes com a confiança de quem sabe ser admirado. "Mãe, o pai vai conseguir me buscar na escola hoje?" perguntou Lúcia, mexendo distraída no cereal que flutuava no leite. Marina olhou para a filha e sorriu, aquele sorriso automático que escondia a leve tensão que vinha sentindo nas últimas semanas. "Ele disse que sim, meu amor, mas se atrasar, a mamãe vai te buscar, pode ficar tranquila." Pedro entrou na cozinha já arrumado, o perfume caro deixando rastro no ar. Pegou a pasta de couro, deu um beijo mecânico na testa de Lúcia e acenou para Marina sem realmente olhá-la. "Tenho cirurgia até tarde, não me espera para jantar." "De novo?" Marina tentou não soar ressentida. "Você tem trabalhado muito, Pedro." Ele parou por um segundo como se fosse dizer algo importante, mas apenas sorriu de lado. "Alguém precisa pagar as contas dessa casa, não é?" A porta fechou antes que Marina pudesse responder. Lúcia continuou mexendo no cereal, alheia à pequena fissura que acabara de se abrir no peito da mãe. As semanas seguintes trouxeram mudanças sutis, mas impossíveis de ignorar. Pedro passou a chegar cada vez mais tarde, o celular sempre na mão, a tela virada para baixo. Viagens de trabalho que antes eram raras tornaram-se frequentes. Conversas que costumavam fluir naturalmente, agora morriam em monossílabos. "Você está diferente", arriscou Marina uma noite, enquanto ele arrumava a mala para mais uma viagem. "Diferente como?" Pedro nem levantou os olhos. "Distante, como se eu não estivesse aqui." Ele suspirou com impaciência, como quem lida com uma criança insistente. "Marina, eu estou cansado. Estou trabalhando por nós. Você não consegue ver isso?" Ela quis acreditar, quis muito acreditar, que aquela distância era apenas cansaço, que as mensagens escondidas eram apenas trabalho, que os perfumes diferentes eram apenas coincidência. Na manhã da partida, Pedro mal tocou no café. Beijou Lúcia com pressa e dirigiu a Marina um olhar que ela não soube decifrar, algo entre irritação e alívio. "2 dias", ele disse, já com a mão na maçaneta. "Volto na sexta." Mas sexta-feira chegou e Pedro não voltou. Chegou apenas uma mensagem fria, digitada às pressas. "Vou ficar mais alguns dias." Muito trabalho. Marina segurou o celular com as mãos tremendo. Algo dentro dela, uma voz que vinha sendo abafada há meses, finalmente gritou que nada daquilo era normal. E então, o silêncio. Pedro parou de responder ligações. Parou de ler mensagens. Simplesmente desapareceu,
como se 15 anos pudessem evaporar em um piscar de olhos. Marina passou a sexta-feira inteira tentando contato. O sábado foi pior. No domingo, ela mal conseguiu sair da cama. Na segunda-feira, com Lúcia na escola e o peito apertado de angústia, Marina tomou uma decisão. Iria até a delegacia dar queixa de desaparecimento. Estava pegando a bolsa quando a campainha tocou. Do outro lado da porta, Flávia, sua melhor amiga, tinha o rosto pálido e os olhos vermelhos. Marina, a voz de Flávia tremeu. Você precisa ver uma coisa. E foi assim, com o celular nas mãos trêmulas da amiga, que o mundo de Marina desmoronou. As fotos eram nítidas demais para serem negadas. Pedro, sorridente, ao lado de uma mulher jovem, e loira, vinhedos ao fundo, taças erguidas em um brinde. E na legenda, em letras que pareciam gritar da tela, casados, nosso amor venceu. Marina não conseguiu sentir as próprias pernas. O celular nas mãos parecia pesar toneladas, mas seus olhos não conseguiam se desviar daquelas imagens. Pedro, o homem com quem dividira 15 anos de vida, sorria de uma forma que ela não via há muito tempo. Sorria para outra. Sorria em seu casamento com outra. Marina, respira. Flávia segurou os ombros da amiga, assustada com a palidez que tomava seu rosto. Por favor, respira. Mas como respirar quando o ar parecia ter sido sugado do ambiente? Marina sentou-se no sofá da sala, aquele mesmo sofá que escolheram juntos há 5 anos, e finalmente as lágrimas vieram. Não eram lágrimas silenciosas e contidas, eram soluços profundos, vindos de um lugar que ela nem sabia que existia dentro dela. Quem é ela? Marina conseguiu perguntar entre um soluço e outro. Flávia hesitou. Sabia que cada informação seria uma nova facada, mas mentir agora seria prolongar uma agonia inevitável. O nome dela é Sílvia, tem 25 anos. Eu investiguei um pouco. Ela é garota de programa. Pedro a conheceu há uns 8 meses. 8 meses. Enquanto Marina planejava o aniversário de Lúcia, enquanto cuidava da casa, dos clientes, enquanto fingia não perceber os sinais, Pedro construía uma vida paralela. E não apenas uma aventura, um casamento. No Uruguai. Com direito a véu, flores e vinhedos românticos. Ele me deixou aqui sem uma palavra. A voz de Marina era apenas um sussurro agora. Fingiu que era trabalho. Enquanto isso estava se casando. Flávia abraçou a amiga com força, sentindo o corpo dela tremer. Lúcia não pode ver você assim agora. Vou buscá-la na escola e deixo na minha casa por hoje, está bem? Você precisa de tempo para processar isso. Marina apenas assentiu, incapaz de formar palavras. As horas seguintes foram um borrão de dor e descrença. Marina vasculhou a casa procurando sinais que deveria ter visto antes. E encontrou. Recibos de hotéis, cobranças de restaurantes caros em datas que Pedro dissera estar em congressos, um segundo chip de celular escondido na gaveta do escritório. Como ela foi tão cega? Como não percebeu? A noite caiu pesada sobre a casa vazia. Marina não ligou as luzes. Sentada no escuro da sala, abraçada aos próprios joelhos, ela tentava entender em que momento deixou de ser suficiente. Em que momento ele decidiu que 15 anos valiam menos que uma garota que poderia ser filha dele. O som da chave na porta a tirou do transe. Marina olhou para o relógio. 3 da manhã de terça-feira, 6 dias depois da suposta viagem de trabalho. Pedro entrou carregando a mala, o rosto cansado de quem passou horas em aeroportos. Quando acendeu a luz e viu Marina sentada no sofá, teve a decência de parecer, por um breve momento, constrangido. Você está acordada, ele disse, como se aquilo fosse o mais surpreendente da situação. Marina se levantou devagar. Suas pernas tremiam, mas algo dentro dela, algo que vinha sendo sufocado há anos, começou a queimar. Casado, ela disse, a voz mais firme do que esperava. Você se casou. Pedro deixou a mala cair. Por um segundo, pareceu procurar uma desculpa, uma explicação que tornasse aquilo menos monstruoso. Mas então,
Seu rosto mudou. A máscara caiu, e o que restou foi algo que Marina nunca vira antes: desprezo. Você descobriu, ele disse, sem traço de remorso. Bem, ia ter que saber uma hora ou outra. 15 anos, Pedro. A voz de Marina começou a subir. 15 anos da minha vida. Uma filha. Como você pôde? Ele deu de ombros, como se estivessem discutindo o sabor de um sorvete. Marina, sejamos honestos, isso aqui já estava morto há anos. Você é previsível, cansativa, sempre reclamando, sempre com aquela cara de mártir. Silvia me faz sentir vivo de novo. As palavras atingiram Marina como socos físicos. Previsível, cansativa. Era isso que ele pensava dela, da mulher que sustentou aquela casa emocionalmente, enquanto ele apenas passava por ela. Algo estourou dentro de Marina. Antes que pudesse pensar, sua mão voou pelo ar e encontrou o rosto de Pedro com um tapa que ecoou pelas paredes da casa. Sai, ela disse, a voz trêmula, mas firme. Sai da minha casa agora. Pedro levou a mão ao rosto incrédulo. Sua louca, você me bateu. E vou bater de novo se não sair. Marina apontou para a porta, lágrimas escorrendo por seu rosto. Sai, sai da minha vida. Ele pegou a mala bufando de raiva. Você vai se arrepender disso, Marina. Vai ver como é difícil se virar sozinha. A porta bateu com violência e Marina desabou no chão, o corpo sacudido por soluços. Mas no meio da dor, no fundo daquele abismo, havia uma centelha minúscula de algo que ela não sentia há muito tempo. Dignidade. Os dias seguintes se arrastaram como vidro moído sob os pés descalços de Marina. Cada manhã trazia a mesma sensação de despertar para um pesadelo do qual não conseguia acordar. O lado vazio da cama gritava sua ausência, não pela falta de Pedro em si, mas pelo vazio de 15 anos que subitamente não significavam mais nada. Lúcia voltou para casa no dia seguinte, trazida por Flávia, que lançou olhares preocupados para Marina. A menina percebeu imediatamente que algo estava errado. Mãe, cadê o pai? Perguntou, deixando a mochila cair no chão da sala. Marina se ajoelhou na frente da filha, segurando suas mãozinhas. Como explicar para uma criança de 10 anos que o pai escolheu outra família? Como não destruir a imagem que Lúcia tinha do homem que deveria protegê-la? O papai vai morar em outro lugar por um tempo, meu amor. Mas ele ainda é seu pai e te ama muito. A mentira ardeu em sua garganta como bile. Por quê? Foi por minha causa. Os olhos de Lúcia se encheram de lágrimas. Não. Marina a puxou para um abraço apertado. Nunca pense isso. Nunca. Isso não tem nada a ver com você. Mas tinha tudo a ver com todas elas. Com Marina, que não foi suficiente. Com Lúcia, que não foi prioridade. Com os anos que foram descartados como lixo. As semanas seguintes trouxeram uma realidade brutal. Pedro não apenas abandonara Marina emocionalmente, mas também financeiramente. As contas começaram a chegar e Marina descobriu que a maior parte dos gastos da casa estava em seu nome. O cartão de crédito que achava ser conjunto era só dela. O financiamento do carro que Pedro usava estava em nome dela. Ele planejara tudo meticulosamente. Marina, você precisa de um advogado, insistiu Flávia durante um café na cozinha, enquanto Lúcia estava na escola. Ele não pode fazer isso. Vocês têm uma filha. Com que dinheiro, Flávia? Marina olhou para a pilha de contas sobre a mesa. Mal estou conseguindo pagar o básico. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Marina atendeu com o coração acelerado. Alô? Marina, sou eu. A voz de Pedro soou casual, quase entediada. Ela sentiu o estômago revirar só de ouvir aquela voz. O que você quer? Quero buscar minhas coisas e precisamos conversar sobre Lúcia. Meia hora depois, Pedro estava na porta. Estava diferente. O cabelo cortado de outro jeito, roupas novas, um ar de quem recém saíra de férias. Marina sentiu náusea. Entre rápido e pegue o que é seu, disse ela,
mantendo a voz firme. Pedro passou por ela sem cerimônia e subiu para o quarto. Marina o seguiu, não confiando em deixá-lo sozinho na casa. Ele começou a revirar gavetas, separando roupas e objetos pessoais. Sobre Lúcia, ele disse sem olhar para Marina: "Vou depositar uma pensão, R$ 500 por mês." Marina piscou, sem acreditar no que ouvia. R$ 500? Pedro, a escola dela custa mais que isso, sem contar alimentação, roupas, médico. É o que posso pagar agora. Ele fechou a mala com indiferença. Estou recomeçando minha vida. Tenho novas responsabilidades. Novas responsabilidades? A voz de Marina subiu. Lúcia é sua filha. Sua responsabilidade de 10 anos. Pedro finalmente a encarou. E Marina viu algo que a deixou gelada. Não havia culpa. Não havia remorso. Havia apenas irritação, como se ela fosse um problema incômodo que ele precisava resolver. Olha, Marina, não vou ficar ouvindo você gritar. 500 é o que vai ser. Se não gostar, me processa. Ele pegou a mala e desceu as escadas. Marina o seguiu, a raiva fervendo em suas veias. E Lúcia? Quando você vai ver sua filha? Pedro parou na porta. Suspirou como se aquilo fosse um grande incômodo. Vou ligar para ela quando der. Quando der. Marina mal conseguia controlar a voz. Ela é sua filha, Pedro. Não uma reunião que você pode remarcar. Você está histérica. Ele abriu a porta. Sempre foi dramática demais. Por isso que a gente não deu certo. E saiu. Simplesmente saiu, deixando Marina tremendo de raiva e impotência no meio da sala. Naquela noite, depois de colocar Lúcia para dormir, Marina sentou-se à mesa da cozinha com uma calculadora e todas as contas espalhadas à sua frente. Fez as contas 1, 2, 3 vezes. Não importava como calculasse, o resultado era sempre o mesmo. Ela não tinha dinheiro suficiente. A clínica de estética rendia bem, mas não o bastante para cobrir todas as despesas que Pedro deixara para trás. O financiamento da casa era alto. A escola particular de Lúcia consumia quase metade de sua renda. Os boletos se acumulavam como uma avalanche prestes a soterrar o que restava de sua estabilidade. Marina apoiou a cabeça nas mãos. Como chegar ali? Como a mulher que construíra um negócio próprio, que criara uma filha, que sustentara uma casa, se via agora afogada em dívidas e abandono. O telefone vibrou com uma mensagem. Era de Pedro para Lúcia. Filha, papai está ocupado. Te ligo qualquer dia. Beijo. Marina olhou para aquelas palavras frias, vazias, e algo dentro dela começou a endurecer. Não podia mais se dar ao luxo de desmoronar. Lúcia dependia dela. E ela não ia deixar que Pedro destruísse a filha, da mesma forma que a destruiu. Pela primeira vez em semanas, Marina sentiu algo além de dor. Sentiu determinação. 2 semanas depois, após perceber que não conseguiria manter a casa, Marina ligou para uma imobiliária. Gostaria de colocar minha casa à venda. A decisão de vender a casa não foi fácil. Cada cômodo guardava memórias que Marina precisava deixar para trás. O quarto onde Lúcia dera seus primeiros passos. A cozinha onde preparava jantares que Pedro mal tocava. A sala onde assistiam filmes aos domingos, quando ainda eram uma família, ou pelo menos fingiam ser. Mas memórias não pagavam contas, e aquela casa havia se tornado grande demais para as feridas que carregava. A imobiliária indicada por Flávia era uma das mais conceituadas da região. Marina marcou a visita para uma quinta-feira à tarde, depois que Lúcia saísse para a escola. Queria que tudo estivesse perfeito, que a casa mostrasse seu melhor ângulo, como se isso pudesse apagar as rachaduras invisíveis que a traição deixara nas paredes. Na manhã da avaliação, Marina acordou cedo, limpou cada canto, arrumou almofadas, abriu janelas para deixar o ar circular. Estava terminando de organizar a sala quando ouviu um barulho estranho vindo da cozinha. Um chiado. Depois, um jato de água. Marina correu até lá e encontrou o pesadelo. O cano embaixo da pia havia estourado e jorrava água com força, encharcando o chão, os armários
respingando nas paredes. A água já formava uma poça que se espalhava rapidamente pela cozinha. Não, não, não. Marina mergulhou debaixo da pia, tentando segurar o cano com as mãos, mas a pressão era forte demais. A água gelada encharcou sua blusa, seu rosto, seu cabelo. Ela tentou fechar o registro, mas estava emperrado. Procurou ferramentas, mas não sabia direito o que fazer. Pedro sempre cuidava dessas coisas. Pedro, sempre Pedro. E agora Pedro não estava ali. As lágrimas começaram a se misturar com a água que escorria por seu rosto. Não eram só lágrimas pelo cano estourado. Eram lágrimas pela impotência, pela solidão, pela sensação de que tudo, absolutamente tudo, estava desmoronando ao mesmo tempo. A campainha tocou. Marina olhou para o relógio na parede da cozinha. O único lugar ainda seco. 11 horas. O corretor da imobiliária estava pontual e ela estava ali, encharcada, chorando com a cozinha inundada. Perfeito. Simplesmente perfeito. Ela abriu a porta com a blusa grudada no corpo, o cabelo pingando, os olhos vermelhos. Do outro lado, um homem alto, de aproximadamente 50 anos, a encarava com uma mistura de surpresa e preocupação. Luiz Henrique Tavares era exatamente como Marina imaginava que seria o dono de uma imobiliária de luxo. Terno impecável de cor cinza chumbo, gravata discreta, sapatos lustrados que refletiam a luz do sol. O cabelo grisalho estava perfeitamente penteado e havia uma elegância natural em sua postura. Mas foram os olhos que a surpreenderam. Eram olhos escuros, intensos, mas não frios como esperava. Havia algo ali, uma profundidade que destoava da frieza empresarial. "Senhora Marina?" ele perguntou, a voz grave e controlada. Desculpe." Marina tentou se explicar, mas um novo jato de água sendo expelido da cozinha interrompeu suas palavras. "O cano estourou e eu não consigo..." Antes que pudesse terminar a frase, Luiz já havia entrado, deixando a pasta de couro na entrada. Sem tirar o paletó, sem perguntar, ele foi direto para a cozinha. "Onde fica o registro geral?" perguntou, já arregaçando as mangas da camisa branca. No banheiro de serviço, mas está emperrado." Luiz desapareceu pelo corredor. Marina ouviu sons de esforço, metal rangendo. E então, milagrosamente, o jato de água cessou. O silêncio repentino foi quase ensurdecedor. Ele voltou para a cozinha, agora com as mangas molhadas e manchas de água no terno caro. Ajoelhou-se no chão encharcado, examinou o cano estourado com a perícia de quem já havia lidado com problemas assim antes. "Tem uma chave inglesa?" perguntou sem tirar os olhos do cano. Marina vasculhou uma gaveta, encontrou uma ferramenta velha que nem sabia que tinha. Luiz a pegou e começou a trabalhar com movimentos precisos e seguros. Em poucos minutos, o cano estava temporariamente vedado. Ele se levantou, limpando as mãos em um pano que Marina ofereceu, e só então pareceu notar o estado dela, encharcada, tremendo, com os olhos ainda marejados. "Tudo bem agora", disse ele, a voz surpreendentemente gentil. "É temporário, vai precisar chamar um encanador profissional, mas vai segurar até lá." Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um alívio tão intenso que a pegou desprevenida. Um estranho, em 5 minutos, resolvera um problema que a deixara em pânico. Um estranho que nem deveria estar ali para isso. "Desculpe." Ela enxugou o rosto com as costas da mão. "Desculpe. Que primeira impressão terrível. A casa não é assim, eu juro. É só que está tudo desmoronando ao mesmo tempo." Luiz a olhou por um longo momento e Marina viu algo mudar em sua expressão. A máscara profissional caiu por um instante e o que restou foi algo quase humano, quase vulnerável. "Sei como é", ele disse simplesmente. Havia uma história por trás daquelas palavras. Marina sentiu isso. Ele pegou um caderno da pasta que deixara na entrada. "Vou voltar outro dia para fazer a avaliação adequada. A senhora está claramente tendo um dia difícil." "Não", Marina se apressou. "Por favor, já que está aqui, eu limpei tudo, estava perfeito antes do cano. Por favor, não me faça remarcar."
Havia um desespero em sua voz que ela não conseguiu esconder. Luiz percebeu. Viu a pilha de contas sobre a mesa da sala. Viu os olhos cansados daquela mulher. Viu algo que reconhecia. Alguém lutando para não se afogar. Está bem, concordou. Vamos fazer a avaliação. Durante a próxima hora, Luiz percorreu cada cômodo da casa com profissionalismo, anotando detalhes, medindo espaços, fazendo perguntas técnicas. Mas, de vez em quando, Marina o pegava olhando para ela com uma expressão que não conseguia decifrar. Quando terminaram, ele fechou o caderno e a encarou. É uma casa excelente. Localização privilegiada, bem conservada. Vai vender rápido. Marina sentiu um misto de alívio e tristeza. Obrigada por tudo, pelo cano também. Luiz sorriu pela primeira vez, e o sorriso transformou completamente seu rosto sério. Não foi nada, senhora Marina. Aprendi a consertar o que quebrava porque não tinha dinheiro. Para chamar ninguém. Ele estendeu a mão. Vou preparar os anúncios. Em breve começaremos as visitas. Marina apertou sua mão e sentiu a firmeza daquele aperto. Havia segurança ali. Havia solidez. Quando Luiz saiu, Marina encostou-se na porta fechada e respirou fundo. Não sabia por quê, mas pela primeira vez em semanas sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem começar a se ajeitar. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Marina não esperava. A casa foi fotografada. Profissionalmente, os anúncios publicados e as visitas começaram. Luiz coordenava tudo com eficiência admirável, mas o que surpreendeu Marina foi sua presença constante. Ele não apenas enviava outros corretores, ele mesmo vinha, sempre pontual, sempre elegante, sempre com aquele olhar atento que parecia enxergar além das paredes e móveis. Bom dia, senhora Marina, cumprimentava, e havia algo na forma como dizia seu nome que a fazia sentir vista de uma maneira que não se lembrava de ter sentido antes. Na terceira semana, Luiz chegou com uma pequena sacola. Trouxe o nome de um encanador, disse, entregando um cartão. É amigo meu, confiável e não cobra os olhos da cara. Diga que foi indicação minha. Marina pegou o cartão tocada pelo gesto. Você não precisava. Eu sei, ele sorriu de leve. Mas aquele conserto temporário não vai durar para sempre. Havia sempre algo assim. Um eletricista indicado quando Luiz notou uma tomada com problema. Uma dica sobre como negociar, melhor com as operadoras de internet. Pequenas coisas que, juntas, faziam Marina sentir que não estava completamente sozinha naquela batalha. Um sábado de manhã, Luiz chegou para uma visita agendada, mas os potenciais compradores cancelaram em cima da hora. Marina estava na cozinha preparando um café quando ele entrou. Eles não vêm, anunciou guardando o celular. Desistiram da compra. Marina sentiu o desânimo pesar em seus ombros. Era a quarta visita cancelada. Café? Ofereceu, tentando esconder a frustração. Aceito. Luiz sentou-se à mesa, algo que nunca fizera antes. Marina serviu 2 xícaras e sentou-se em frente a ele. Pela primeira vez, não havia a formalidade do negócio entre eles. Eram apenas 2 pessoas tomando café em uma manhã de sábado. Posso fazer uma pergunta pessoal? Luiz quebrou o silêncio. Marina assentiu, curiosa. Por que está vendendo esta casa? Sei que não é só pela questão financeira. Tem algo mais. Marina olhou para a xícara em suas mãos. Ninguém havia perguntado isso. Ninguém, além de Flávia, sabia realmente o que acontecera. Mas algo em Luiz, na sua quietude respeitosa, fez as palavras saírem. Meu marido, o pai da minha filha, me deixou. Depois de 15 anos, ele simplesmente foi embora e se casou com outra pessoa. Não me avisou. Não explicou. Só foi. Luiz ficou em silêncio por um longo momento. Sinto muito, disse, e havia uma sinceridade em sua voz que Marina não estava acostumada a ouvir. E você? Marina se pegou perguntando. A aliança que você não usa mais deixou marca ainda? Luiz olhou para a própria mão surpreso. Havia realmente uma linha mais clara no dedo anelar. Minha esposa faleceu há 10 anos, disse simplesmente. Câncer, rápido demais para nos prepararmos, lento demais para não doer cada dia.
Desculpe. Marina sentiu um aperto no peito. Não devia ter perguntado. Não. Luiz a interrompeu. Está tudo bem. Às vezes é bom falar. As pessoas tratam viúvos como se fôssemos quebrar se mencionarem o assunto. Mas o silêncio dói mais. Eles ficaram ali, dois estranhos unidos pela dor de perdas diferentes. Um por morte, outro por abandono. Ambos tentando reconstruir vidas sobre escombros. Sabe o que aprendi? Luiz continuou. Que recomeçar não significa esquecer. Significa aceitar que o capítulo acabou e ter coragem de virar a página. Marina sentiu lágrimas picarem seus olhos. Não sei se tenho essa coragem. Tem, ele disse com convicção. Está vendendo esta casa, não está? Isso é coragem. Lúcia entrou correndo na cozinha naquele momento, parando ao ver o homem desconhecido. Oi, disse ela tímida. Lúcia, este é o Sr. Luiz. Ele está ajudando a mamãe a vender nossa casa. Olá, Lúcia. Luiz sorriu para a menina. Quantos anos você tem? 10, respondeu ela, aproximando-se da mãe. Minha filha tinha sua idade quando... Ele parou, corrigindo-se. Minha filha mora em Portugal agora. É médica. Está fazendo especialização por lá. Você deve ter orgulho, disse. Marina. Tenho, Luiz confirmou, mas havia uma tristeza em sua voz. Mas também sinto falta. A casa fica grande demais quando quem amamos vai embora. Marina entendeu. Entendeu perfeitamente. Luiz se levantou, voltando à sua postura profissional. Tenho uma proposta. Há um casal que viu os anúncios e quer visitar amanhã, domingo. Sei que não é ideal, mas eles parecem muito interessados. Tudo bem, Marina concordou. Estaremos prontas. Quando Luiz saiu, Lúcia puxou a manga da mãe. Mãe, eu gostei dele. Ele parece gentil. Marina olhou para a filha surpresa. Ele é. Naquela noite, Marina não conseguiu parar de pensar na conversa. Nas palavras de Luiz sobre recomeços, na forma como ele olhara para ela, não com pena, mas com compreensão, como se enxergasse nela algo além da mulher abandonada e destruída. O domingo trouxe o casal promissor. Eram jovens investidores e gostaram da casa. Fizeram uma proposta razoável. Não era o valor que Marina esperava, mas era suficiente para quitar as dívidas e ter uma reserva para recomeçar. Aceito, disse ela, e sentiu um peso sair de seus ombros. Luiz cuidou de toda a papelada com eficiência, mas no dia da assinatura do contrato, 2 semanas depois, ele apareceu com algo inesperado. Encontrei alguns apartamentos que podem interessá-la. Entregou uma pasta. Bairros bons, perto da escola de Lúcia. Valores acessíveis. Dei uma olhada pensando em vocês. Marina folheou os anúncios, cada um com anotações feitas à mão por Luiz. Boa luz natural. Portaria 24 horas. Segurança para Lúcia. Perto de mercado e farmácia. Ele pensara em cada detalhe, em cada necessidade dela e de Lúcia. Você não precisava fazer isso, Marina disse, a voz embargada. Eu quis. Foi tudo o que ele disse. 2 meses após o primeiro encontro caótico na cozinha inundada, Marina assinou os papéis de venda da casa e de compra de um apartamento menor, mas acolhedor, em um bairro tranquilo. Luiz esteve presente em cada etapa. Ajudou a negociar valores e indicou uma empresa de mudanças confiável. Até apareceu no dia da mudança para ajudar a carregar caixas. Você não é obrigado a estar aqui, disse Marina, vendo-o carregar uma caixa pesada escada acima. Não sou, ele concordou sorrindo. Mas quero estar. E foi naquele momento, vendo aquele homem elegante carregar suas caixas de vida velha para uma vida nova, que Marina sentiu algo que não esperava sentir tão cedo. Esperança. O apartamento era menor, sim, mas tinha algo que a casa nunca teve. Era só delas. Não havia memórias de Pedro nas paredes. Não havia fantasmas de jantares silenciosos ou promessas quebradas. Era um recomeço de verdade, em todos os sentidos. Marina passou os primeiros dias organizando cada canto com um cuidado quase obsessivo. Lúcia escolheu a cor das paredes do próprio quarto, um rosa suave que a fez sorrir pela primeira vez em meses.
Aos poucos, aquele espaço pequeno começou a se parecer com um lar. O que Marina não esperava era a presença constante de Luiz. Ele apareceu na primeira semana com uma caixa de ferramentas. Notei que as prateleiras da cozinha estavam tortas, disse, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Luiz, você já fez tanto. Marina protestou, mas sem muita convicção. Deixe-me fazer isso, ele insistiu, e havia algo em seus olhos que a impediu de argumentar. Enquanto Luiz trabalhava, Marina preparou um almoço simples, macarrão ao molho de tomate, salada, nada elaborado. Mas quando chamou Luiz para comer, viu surpresa genuína em seu rosto. Não precisava, ele disse. Você também não precisava ter vindo. Estamos empatados. Marina sorriu. Foi o primeiro de muitos almoços. Luiz começou a aparecer aos sábados, sempre com alguma desculpa. Uma torneira pingando, uma porta rangendo, uma luminária que precisava ser instalada. Marina sabia que eram desculpas e não se importava. Mãe, o Luiz vai vir de novo hoje? Lúcia perguntou em um sábado animada. Acho que sim, Marina respondeu, sentindo algo estranho no peito. Algo quente e assustador ao mesmo tempo. Lúcia adorava Luiz. Ele tinha paciência infinita com suas perguntas intermináveis, ajudava com a lição de matemática, contava histórias sobre quando a própria filha tinha a idade dela. Era tudo que Pedro nunca foi, presente, atento, genuinamente interessado. O pai não ligou de novo. Lúcia comentou uma noite, deitada na cama nova. Marina sentiu o coração apertar. Ele deve estar ocupado, amor. Ele não gosta mais de... Mim? A voz da menina era pequena, frágil. Não. Marina abraçou a filha com força. Nunca pense isso. O papai ama você. Ele está perdido agora. Mas isso não tem nada a ver com você. Mas tinha. Pedro ignorava as ligações de Lúcia. Suas mensagens ficavam sem resposta. A pensão de R$ 500 chegava sempre atrasada quando chegava. Era como se ele tivesse apagado completamente aquela parte de sua vida. Marina tentava proteger Lúcia da rejeição, mas via a tristeza nos olhos da filha cada vez que o telefone tocava e não era o pai. Em um domingo chuvoso, Luiz apareceu sem avisar. Estava encharcado, segurando um saco plástico contra o peito. Desculpe vir sem avisar, disse quando Marina abriu a porta, mas passei por uma floricultura e... Ele abriu o saco, revelando um vaso com orquídeas brancas. Pensei que ficaria bonito na sua sala. Marina ficou sem palavras. Não eram flores de buquê que murcham e morrem. Era uma planta, algo que precisava ser cuidado, regado, que continuaria vivo. Era um gesto que dizia, eu pretendo voltar para ver isso crescer. São lindas, ela sussurrou pegando o vaso com mãos trêmulas. Orquídeas são resistentes, Luiz disse, os olhos fixos nela. Mais do que parecem. Podem passar por períodos difíceis e ainda assim voltam a florescer. Marina entendeu a metáfora. Não era sobre as flores. Eles tomaram café enquanto a chuva tamborilar nas janelas. Lúcia estava na casa de Flávia. Então, pela primeira vez, estavam completamente sozinhos. A intimidade do momento era palpável. Posso perguntar uma coisa? Marina reuniu coragem. Por que você faz tudo isso por mim? Pelas prateleiras, pelas indicações, pelas flores? Luiz ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a xícara em suas mãos. Quando minha esposa morreu, eu me fechei. Começou devagar. Mergulhei no trabalho, construí um império imobiliário, ganhei todo o dinheiro que podia ganhar. Mas voltava todas as noites para uma casa vazia. E percebi que sucesso sem alguém para compartilhar é só vazio. Ele levantou os olhos encontrando-os de Marina. Quando entrei naquela sua cozinha inundada, vi uma mulher se afogando, não em água, mas em dor, em solidão, em medo. E vi em você a mesma força que minha esposa tinha. A força de continuar mesmo quando tudo desmorona. Ele fez uma pausa. Comecei ajudando porque era o certo a fazer. Mas continuei porque queria estar perto de você.
O coração de Marina batia tão forte que tinha certeza de que Luiz podia ouvi-lo. Luiz, eu... Não precisa dizer nada, ele interrompeu gentilmente. Sei que é cedo, sei que você está se recuperando. Não estou pedindo nada, Marina, só estou dizendo a verdade. Marina sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de algo que ela pensou que nunca mais sentiria. A possibilidade de ser vista, valorizada, desejada. Tenho medo, ela confessou. Medo de confiar de novo. Medo de me machucar de novo. Eu também, Luiz admitiu. 3 anos depois ainda tenho medo de abrir o coração para alguém, de trair a memória dela, de não ser suficiente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima. Um convite, não uma exigência. Marina olhou para aquela mão, forte, marcada pelo tempo e pelo trabalho, mas gentil. Lentamente colocou sua própria mão sobre a dele. Podemos ir devagar? Perguntou a voz tremendo. Tão devagar quanto você precisar, Luiz respondeu, fechando os dedos suavemente ao redor dos dela. Ficaram assim por longos minutos, de mãos dadas sobre a mesa da cozinha, enquanto a chuva lavava o mundo lá fora. Não era um beijo. Não era uma declaração grandiosa. Era algo mais profundo. Era a promessa de que nenhum dos dois precisava carregar seus fardos sozinho. Quando Luiz saiu, já no fim da tarde, Marina encostou-se na porta e olhou para as orquídeas na sala. Elas eram bonitas, delicadas, mas suas raízes eram fortes. Talvez ela também pudesse ser assim. Talvez pudesse florescer de novo. Lúcia chegou à noite, trazida por Flávia, que imediatamente notou algo diferente na amiga. O que aconteceu? Perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Marina sorriu, um sorriso verdadeiro que não dava há meses. Acho que estou começando a me sentir viva de novo. Flávia a abraçou forte e sorriu. Naquela noite, Marina escreveu em um caderno que comprara dias antes. Estava tentando registrar seus pensamentos, processar tudo o que acontecera, e escreveu: Hoje entendi que cicatrizes não significam fraqueza, significam que sobrevivemos, e que podemos sobreviver de novo se for preciso. Mas talvez, só talvez, dessa vez, não precise ser sozinha. Guardou o caderno e foi checar Lúcia, que dormia tranquila em seu quarto rosa. Beijou a testa da filha e sussurrou: Vamos ficar bem, meu amor. Eu prometo. E pela primeira vez, desde que Pedro saiu por aquela porta, Marina realmente acreditou em suas próprias palavras. As semanas seguintes trouxeram uma leveza que Marina havia esquecido que existia. Luiz não pressionava, não apressava, apenas estava presente. Um café aqui, um almoço ali, mensagens simples durante o dia. Como está seu dia? Lúcia gostou da prova de matemática? Passei na frente daquela padaria que você mencionou e comprei aqueles pães que você gosta. Pequenas coisas que faziam toda a diferença. Foi Lúcia quem, inadvertidamente, acelerou as coisas. Mãe, por que o Luiz não janta com a gente um dia? Perguntou enquanto faziam compras no supermercado. Ele sempre vem de dia e vai embora antes do jantar. Marina sentiu o rosto esquentar. Porque ele deve ter compromissos à noite, amor. Mas podíamos convidar, não podíamos? Lúcia insistiu com aquela teimosia infantil que não aceita evasivas. Naquela noite, Marina ficou olhando para o telefone por longos minutos antes de finalmente digitar. Lúcia gostaria de saber se você quer jantar conosco sábado. Nada formal, só nós 3. A resposta veio quase imediatamente. Adoraria. O que levo? Marina sorriu para a tela. Só você mesmo. O sábado chegou e Marina se viu nervosa de uma forma que não esperava. Não era um encontro romântico. Lúcia estaria lá, mas parecia um passo importante. Estava deixando Luiz entrar não apenas em sua vida, mas na vida de sua filha de uma forma mais oficial. Preparou lasanha, a especialidade que aprendera com a avó. Arrumou a mesa com mais capricho que o normal. Trocou de roupa 3 vezes antes de decidir por um vestido simples de cor azul marinho que Flávia insistira que ela comprasse semanas atrás. Mãe, você está bonita, Lúcia exclamou quando a viu.
Obrigada, amor. Marina beijou o topo da cabeça da filha, tentando esconder o nervosismo. A campainha tocou às 7 em ponto. Luiz era pontual até nos jantares informais. Marina abriu a porta e sentiu o ar faltar por um segundo. Luiz estava diferente. Sem o terno formal, usava uma camisa azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, calça jeans escura e um sorriso que transformava completamente seu rosto sério. Sei que disse para não trazer nada, ele disse estendendo uma caixa, mas não consegui vir de mãos vazias. Dentro da caixa havia um bolo de chocolate que, ele explicou, comprara em uma confeitaria especial. E isso, acrescentou entregando um embrulho menor para Lúcia. É para você. Lúcia abriu animada e encontrou um quebra-cabeça de 1000 peças com a imagem do sistema solar. Você mencionou que gostava de astronomia, Luiz explicou para a menina surpresa. Pensei que poderia gostar. Eu amo. Lúcia pulou e, para surpresa de todos, abraçou Luiz. Marina viu o homem fechar os olhos por um momento, abraçando a menina de volta com uma delicadeza que fez seu coração apertar. Quanto tempo fazia desde que ele abraçara a própria filha? O jantar foi surpreendentemente fácil. Lúcia tagarelava sobre a escola, sobre os amigos, sobre tudo e nada. Luiz ouvia com atenção genuína, fazia perguntas, contava histórias engraçadas de quando era criança. Meu pai tinha uma oficina mecânica, contou ele. Eu cresci debaixo de carros cobertos de graxa. Minha mãe vivia brigando porque eu sujava toda a roupa. E como você se tornou dono de imobiliária? Marina perguntou curiosa. Ele raramente falava de seu passado. Trabalhei muito, disse simplesmente. Comecei como office boy em uma construtora aos 15 anos. Estudava à noite, trabalhava de dia. Fui subindo devagar. Aprendi que ninguém ia me dar nada de graça, então eu teria que conquistar. Havia orgulho em sua voz, mas não arrogância. Era o orgulho de quem sabia o valor do próprio esforço. Depois do jantar, Lúcia pediu para Luiz ajudá-la a começar o quebra-cabeça. Marina os observou da cozinha enquanto lavava a louça, os dois debruçados sobre a mesa de centro, procurando as peças das bordas conversando baixinho. Aquela cena, tão simples, tão cotidiana, fez algo se mover dentro do peito de Marina. Era assim que deveria ter sido sempre. Era isso que Lúcia merecia. Um homem que realmente se importasse, que estivesse presente, que não a tratasse como um inconveniente. Hora de dormir, Lúcia, Marina anunciou depois de 1 hora. Mas mãe, a menina protestou. Sem mas, Marina foi firme. Podemos continuar o quebra-cabeça amanhã. Lúcia se despediu de Luiz com outro abraço, e Marina a levou para o quarto. Quando voltou, Luiz estava na varanda pequena do apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Marina se juntou a ele, o silêncio confortável entre eles. Obrigada pelo quebra-cabeça, disse ela, e por ter se lembrado do que ela gosta. Eu presto atenção, Luiz respondeu, virando-se para encará-la. Em tudo que você e Lúcia dizem, em tudo que vocês são. Marina sentiu o coração acelerar. Eles estavam tão perto. Podia sentir o calor dele, o cheiro sutil de sua colônia, a intensidade daqueles olhos escuros fixos nela. Marina, ele disse baixinho, posso ser honesto com você? Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. Estou me apaixonando por você. As palavras saíram simples, diretas, verdadeiras. Sei que é rápido, sei que você ainda está se recuperando, mas não consigo fingir que não sinto. Você me faz querer viver de novo, não apenas existir. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Eu também sinto algo, admitiu a voz tremendo. Mas tenho tanto medo, Luiz. Medo de me entregar e ser destruída de novo. Eu jamais faria isso com você. Ele segurou suavemente o rosto dela entre as mãos. Jamais. Mas entendo o medo. E vou esperar. Vou esperar o tempo que for necessário. Marina olhou para aqueles olhos e viu sinceridade. Viu um homem que conhecia a dor e, por isso, sabia ser gentil com a dor alheia. Não quero que espere, ela sussurrou.
E então, pela primeira vez em meses, Marina teve coragem de querer algo para si mesma. Inclinou-se para a frente e beijou Luiz. Foi um beijo suave, hesitante no começo, como dois sobreviventes de naufrágios testando se o chão finalmente era firme. Mas então, Luiz a puxou, para mais perto, aprofundando o beijo, e Marina sentiu algo dentro dela despertar. Não era a paixão explosiva e superficial, era algo mais profundo, mais assustador, mais real. Quando se separaram, ambos estavam com a respiração acelerada. Isso significa... Luiz começou. Significa que quero tentar. Marina interrompeu. Devagar, com medo, mas quero tentar. Com você. Luiz sorriu, aquele sorriso raro que iluminava todo o seu rosto, e beijou sua testa com ternura. Devagar é perfeito, prometeu. Ele saiu pouco depois, mas não antes de beijá-la mais uma vez na porta. Um beijo que prometia recomeços e segundas chances. Marina encostou-se na porta fechada, os dedos tocando os próprios lábios, ainda sentindo o gosto daquele beijo. Lá fora, as orquídeas que Luiz trouxera semanas atrás estavam florescendo, suas pétalas brancas se abrindo para a luz. Talvez ela também estivesse pronta para florescer de novo. Os 2 meses seguintes foram os mais leves que Marina experimentara em anos. Luiz se tornou parte da rotina delas de uma forma natural, orgânica, como se sempre tivesse estado ali. Jantares aos sábados, almoços aos domingos, mensagens diárias que faziam Marina sorrir no meio do trabalho. Lúcia florescia com a presença dele. Suas notas melhoraram, voltou a sorrir com facilidade, fazia planos para o futuro. O quebra-cabeça do sistema solar foi concluído e emoldurado, pendurado com orgulho na parede do quarto dela. "Mãe, você está feliz de novo", Lúcia disse uma noite abraçando Marina na cama. "Estou, meu amor." Marina beijou o topo da cabeça da filha. "Estou sim." E era verdade. Marina sentia-se renascendo. A clínica prosperava, as finanças finalmente estavam se estabilizando. E Luiz era tudo o que ela não sabia que precisava. Ele a fazia rir, ouvia suas preocupações, respeitava seus limites. Não tentava substituir o papel do pai de Lúcia, mas estava presente de uma forma que Pedro nunca esteve. Foi em uma terça-feira comum que a bomba explodiu. Marina estava na clínica atendendo uma cliente quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Marina, sou eu." A voz de Pedro congelou seu sangue. 7 meses sem ouvir aquela voz. "O que você quer?" conseguiu perguntar, a voz mais firme do que esperava. "Precisamos conversar. Sobre Lúcia." "Agora você quer conversar sobre Lúcia? Depois de meses ignorando nossa filha?" Houve uma pausa do outro lado. "Sei que fui ausente, mas quero mudar isso. Estou indo aí na sexta. Quero ver minha filha." Marina sentiu raiva ferver em suas veias. "Você não pode simplesmente aparecer depois de meses, Pedro. Você destruiu essa menina." Ela chorava todas as noites esperando suas ligações que nunca vinham. "Eu sei." A voz dele soou diferente. "Arrependida? Por isso preciso vê-la. Por favor, Marina, ela é minha filha." Marina queria recusar. Queria proteger Lúcia da decepção que certamente viria. Mas sabia que não podia impedir um pai de ver a própria filha, por mais que ele não merecesse o título. Sexta às 5 da tarde, no parque perto do apartamento. 30 minutos, Pedro. É tudo que você tem." "Obrigado", ele disse, e a ligação se encerrou. Marina ficou olhando para o celular, as mãos tremendo. Precisava contar para Lúcia, mas como? Como preparar uma criança para reencontrar o pai que a abandonou? Naquela noite, depois do jantar, Marina sentou-se com a filha no sofá. "Amor, preciso te contar uma coisa." Lúcia percebeu a seriedade no tom da mãe e fechou o caderno que estava desenhando. "Seu pai ligou. Ele quer te ver na sexta-feira." O rosto de Lúcia se iluminou por um segundo, mas então a cautela tomou conta. "Ele ligou? De verdade?" "De verdade." Marina segurou as mãos da filha. "Mas, Lúcia, eu preciso que você entenda uma coisa.
Seu pai, ele pode dizer coisas, prometer coisas. Mas você não pode depositar todas as suas esperanças nisso, está bem? Ele já decepcionou você antes. Eu sei, Lúcia disse, tentando parecer madura. Mas ele é meu pai. Talvez ele tenha mudado. Marina não teve coragem de destruir aquela esperança frágil nos olhos da filha. A sexta-feira chegou carregada de tensão. Marina vestiu Lúcia com capricho. A menina insistiu em usar o vestido favorito. No caminho para o parque, Lúcia não parava de falar. Acha que ele vai me levar para tomar sorvete? Acha que ele se lembra do meu aniversário que passou? Acha que... Calma, amor. Marina interrompeu gentilmente. Vamos ver como vai ser, está bem? Pedro já estava lá quando chegaram. Marina sentiu o estômago revirar ao vê-lo. Ele estava diferente, mais magro, o cabelo mais curto, roupas caras que não usava antes, mas era o olhar que mais a perturbou. Havia algo perdido naqueles olhos que antes eram apenas arrogantes. Lúcia, ele disse abrindo os braços. A menina hesitou por um segundo antes de correr para ele. Pedro a abraçou e Marina viu lágrimas nos olhos dele, lágrimas que pareciam genuínas. Vou deixá-los conversarem, Marina disse. Estarei ali no banco, Lúcia, se precisar de mim. Ela se afastou o suficiente para dar privacidade, mas perto o bastante para observar. Viu Pedro e Lúcia sentarem em um banco, conversando. Viu Lúcia gesticulando animada, Pedro acenando com a cabeça. 30 minutos se passaram rápido demais. Quando Marina se aproximou para buscá-la, Pedro se levantou. Marina, podemos conversar? Ele pediu. Só alguns minutos. Ela olhou para Lúcia, que acenou que estava tudo bem. Vai comprando um sorvete, amor. Já alcanço você. Quando ficaram sozinhos, Pedro enfiou as mãos nos bolsos, sem saber como começar. Eu estraguei tudo, disse finalmente. Tudo. O casamento com Sílvia foi um desastre desde o início. Ela só queria meu dinheiro, minhas coisas. Quando percebeu que não era tão rico quanto pensava, começou a me trair. Marina não sentiu pena. Sentiu apenas um vazio, onde antes havia dor. O que você quer, Pedro? Uma segunda chance, ele a encarou. Com você, com Lúcia, cometi erros. Terríveis, mas aprendi. Posso ser melhor. Podemos ser uma família de novo. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. Você está louco? Depois de tudo que fez? Eu sei que não mereço. Ele deu um passo à frente. Mas Lúcia precisa do pai dela. Você viu como ela estava feliz hoje. Não podemos negar isso a ela. E foi essa frase, essa manipulação sutil, que plantou a semente de dúvida no coração de Marina. Lúcia estava realmente feliz. Lúcia sempre quis uma família completa. Será que Marina tinha o direito de negar isso a ela? Será que seu próprio orgulho estava impedindo a felicidade da filha? Eu preciso pensar, disse a voz fraca. Pense, Pedro concordou. Eu não vou desistir da minha família. Marina buscou Lúcia e voltaram para casa em silêncio. A menina estava radiante, falando sem parar sobre tudo que conversara com o pai, sobre as promessas que ele fizera, sobre como ele disse que sentiu falta delas. Naquela noite, depois de colocar Lúcia para dormir, Marina sentou-se na sala, a cabeça nas mãos. Seu celular tocou. Era Luiz. Oi, ela atendeu a voz cansada. Você está bem? Sua voz está estranha. Marina queria contar, queria desabafar, mas as palavras não vinham. Só um dia cansativo, mentiu. Podemos conversar amanhã. Houve uma pausa e Marina soube que Luiz percebeu a mentira, mas ele respeitou. Claro, estarei aqui quando precisar de mim. Quando desligou, Marina olhou para as orquídeas que Luiz trouxera meses atrás. Elas continuavam florindo, fortes e bonitas. Mas Marina sentia-se murchar por dentro, esmagada pelo peso de uma decisão impossível, seu próprio coração ou a felicidade de sua filha. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Marina sentia-se dividida ao meio, cada parte puxando para um lado diferente, ameaçando rasgá-la completamente. De um lado, Luiz,
o homem que a fazia sentir viva, respeitada, amada de verdade. Do outro, a possibilidade de dar a Lúcia o que ela sempre quis, uma família inteira. Pedro começou a ligar regularmente para Lúcia. Conversas que pareciam genuínas, promessas que soavam sinceras. A menina florescia com a atenção renovada do pai e Marina via a esperança brilhar nos olhos da filha de uma forma que partia seu coração. Mãe, o papai disse que quer me levar ao cinema no sábado. Lúcia anunciou uma noite pulando de animação. Posso ir? Marina forçou um sorriso. Claro, amor, mas sábado era o dia que sempre passavam com Luiz, o dia que se tornara sagrado para os três. Marina pegou o telefone com mãos trêmulas e digitou: Lúcia vai sair com o pai no sábado. Talvez seja melhor não nos encontrarmos dessa vez. A resposta de Luiz demorou. Quando veio, era curta. Entendo. Estou aqui se precisar. No sábado, Pedro buscou Lúcia pontualmente. Marina observou da janela, enquanto a filha entrava no carro dele, rindo de algo que Pedro dissera. Pareciam pai e filha de verdade. Pareciam uma família. As horas que Lúcia passou foram as mais longas da vida de Marina. Ela limpou o apartamento 3 vezes, reorganizou armários que não precisavam ser reorganizados, qualquer coisa para não pensar, para não sentir a ausência de Luiz, que pela primeira vez em meses não estava ali. Quando Lúcia voltou, veio carregada de presentes. Um urso de pelúcia gigante, uma caixa de chocolates caros, um livro que mencionara querer semanas atrás. Foi incrível, mãe. Lúcia não parava de falar. O papai me levou no cinema, depois fomos comer pizza, e ele disse que na próxima semana quer que eu conheça onde ele está morando agora. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele não está mais com a Sílvia? Não. Ele disse que foi tudo um erro, que a única família dele de verdade somos eu e você. As palavras de Lúcia ecoavam na cabeça de Marina quando, uma hora depois, seu celular tocou. Era Pedro. Posso subir? Preciso falar com você. Marina hesitou, mas concordou. Minutos depois, ele estava em sua sala, parecendo deslocado no pequeno espaço que ela construíra sem ele. Obrigado por deixar eu passar o dia com Lúcia. Começou humilde de uma forma que Marina não reconhecia. Significou tudo para mim. Ela é sua filha, Pedro. Eu nunca quis afastá-la de você. Você mesmo se afastou. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que ela conhecia bem. E vou carregar essa culpa para sempre. Mas estou tentando consertar. Marina, eu terminei com Sílvia. Foi o maior erro da minha vida me casar com ela. O maior erro foi deixar você e Lúcia. Marina cruzou os braços mantendo distância. Por que está me dizendo isso? Pedro deu um passo à frente, os olhos fixos nela com uma intensidade quase desesperada. Porque eu te amo. Sempre amei. Só fui idiota demais para perceber o que tinha. Marina, me dá uma chance de provar que mudei, pela Lúcia, por nós. Não existe mais um nós, Pedro, Marina disse, mas sua voz não soou tão firme quanto gostaria. Existe sim, ele insistiu. Vi como Lúcia estava feliz hoje. Vi a esperança nos olhos dela de termos uma família de verdade. Você vai negar isso a ela? Você vai ser egoísta a ponto de colocar seu orgulho acima da felicidade da nossa filha? As palavras atingiram Marina como flechas certeiras. Egoísta. Era isso que ela estava sendo. Priorizando seu próprio coração, sua própria felicidade, enquanto Lúcia implorava silenciosamente por uma família completa. Eu preciso que você saia, Marina sussurrou, sentindo lágrimas ameaçarem cair. Pedro foi até a porta, mas parou antes de sair. Pense, Marina. Pense em Lúcia. Ela merece ter o pai dela de volta. E você merece ter um homem que conhece você há 15 anos, que é pai da sua filha, que pode te dar a estabilidade que sempre teve. Ele fez uma pausa. Esse novo namorado seu, esse Luiz, ele vai querer assumir uma criança que não é dele? Vai querer carregar o peso de uma família pronta? Pense nisso. Quando a porta se fechou, Marina desabou no sofá. As palavras de Pedro ecoavam,
misturando-se com suas próprias inseguranças. Luiz nunca prometera nada permanente. Eles estavam juntos há apenas alguns meses. Será que estava sendo injusta com ele, esperando que assumisse uma responsabilidade tão grande? Será que ele realmente ficaria quando as coisas ficassem difíceis? Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Luiz. Senti sua falta hoje. Espero que Lúcia tenha se divertido. Marina olhou para aquelas palavras simples e sentiu o coração se partir. Luiz merecia mais do que uma mulher dividida, confusa, atormentada por fantasmas do passado. Merecia alguém inteira, sem bagagens pesadas, sem filhas que precisavam de atenção, sem ex-companheiros manipuladores. Com mãos trêmulas, digitou: "Precisamos conversar." A resposta veio rápida: "Estou indo aí." 20 minutos depois, Luiz estava à sua porta. Havia preocupação estampada em seu rosto quando Marina o deixou entrar. "O que aconteceu?" perguntou, segurando suas mãos. Marina puxou as mãos de volta, criando distância. Precisava de distância para fazer aquilo. Pedro voltou. Quer reconstruir a família. E Lúcia? Lúcia está tão feliz, Luiz. Ela sempre quis ter o pai dela presente. Marina viu algo se apagar nos olhos de Luiz. E você? O que você quer? Não sei mais. Marina sentiu lágrimas escorrerem. Só sei que não posso ser egoísta. Lúcia precisa do pai dela e eu não posso te pedir para assumir toda essa confusão. Não é justo com você. Marina, olhe para mim. Luiz segurou seu rosto com gentileza. Eu não estou aqui por obrigação. Estou aqui porque escolhi estar. Porque amo você, porque amo Lúcia, isso não é um fardo para mim. Mas talvez devesse ser. Marina se afastou, abraçando a si mesma. Você é um homem livre. Pode ter qualquer mulher, sem complicações, sem bagagens. Por que escolheria isso? Por que escolheria nós? Porque vocês são a melhor escolha que já fiz. A voz dele era firme, mas Marina viu mágoa em seus olhos. Eu preciso de tempo, Marina sussurrou. Preciso pensar em Lúcia. Ela vem em primeiro lugar. Sempre. Luiz ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava controlada, mas Marina podia ouvir a dor por trás dela. Entendo. Ele se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Só me responda uma coisa. Isso é realmente sobre Lúcia? Ou é sobre você ter medo de escolher sua própria felicidade? A porta se fechou suavemente, mas o som ecoou como um trovão no apartamento vazio. Marina caiu no sofá, soluçando. Lúcia apareceu do corredor, os olhos arregalados. Mãe? Por quê? Está chorando? Cadê o Luiz? Ele foi embora, amor. Mas ele volta, né? A voz de Lúcia era pequena, assustada. Marina não conseguiu responder. Apenas puxou a filha para um abraço apertado, escondendo as próprias lágrimas no cabelo dela. Naquela noite, depois de Lúcia dormir, Marina ficou acordada olhando para as orquídeas. Algumas pétalas haviam começado a murchar, caindo delicadamente sobre a mesa. Tudo que floresce, eventualmente murcha, pensou. Talvez ela estivesse destinada a isso. A murchar cada vez que tentava florescer. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Pedro. Obrigado por me ouvir. Lúcia merece isso. Nós merecemos isso. Marina olhou para a mensagem, depois lembrou das palavras de Luiz. Eu não estou aqui por obrigação. Estou aqui porque escolhi estar. 2 mensagens, 2 homens, 2 futuros completamente diferentes. E Marina no meio, afogando-se em dúvidas e medos, incapaz de respirar. As semanas seguintes foram um borrão de confusão e dor. Marina sentia-se como uma marionete, puxada por cordas invisíveis em direções opostas. Pedro aumentava sua presença na vida de Lúcia gradualmente, calculadamente. Buscava a menina na escola 2 vezes por semana. Ligava todas as noites, enviava presentes constantemente. E Lúcia bebia aquela atenção como alguém que passou meses no deserto, finalmente encontrando água. Luiz, por sua vez, manteve distância. Não desapareceu completamente. Enviava mensagens curtas, perguntando se Marina estava bem, se precisava de algo, mas não aparecia mais.
Não havia mais os almoços de domingo, os jantares de sábado, a presença constante que se tornara um porto seguro. Marina sentia falta dele com uma intensidade física que doía, mas convenceu-se de que estava fazendo a coisa certa, por Lúcia, sempre por Lúcia. Foi em uma quinta-feira à noite que tudo começou a desmoronar de vez. Pedro chegou para buscar Lúcia e, desta vez, pediu para entrar. "Podemos conversar enquanto Lúcia termina de se arrumar?" perguntou. Aquele sorriso charmoso que Marina conhecia tão bem. Ela concordou contra seu melhor julgamento. Sentaram-se na sala, a tensão palpável entre eles. "Marina, sei que estou pedindo muito", começou Pedro, a voz cuidadosamente modulada. "Mas olhe para Lúcia. Ela está feliz de novo. Está sorrindo, dormindo melhor. Você não vê a diferença?" Marina via. Via como a filha acordava animada nos dias em que o pai viria buscá-la. Via como ela desenhava a família reunida em seus cadernos. Via a esperança renascendo nos olhos da menina. "Eu vejo", admitiu a voz cansada. "Então você sabe que estou certo." Pedro se inclinou para a frente. "Uma criança precisa do pai e da mãe juntos. Lúcia está em uma idade crucial. Não podemos ser egoístas." "Egoístas?" Marina repetiu a palavra que a atormentava há semanas. "Você precisa se afastar desse Luiz", Pedro disse, agora com mais firmeza. "Ele não é família. Ele é um estranho que apareceu na nossa vida. Lúcia precisa de estabilidade, não de um homem que pode ir embora a qualquer momento." Marina sentiu raiva ferver. "Luiz nunca deu motivos para duvidar dele. Você sim. Você nos abandonou. E estou tentando consertar." Pedro elevou a voz, depois se controlou. "Marina, seja razoável. 15 anos juntos não podem ser jogados fora. Nós temos história, uma filha, uma vida inteira construída. Esse Luiz, ele é o quê? Um rolo de alguns meses?" As palavras doíam porque tocavam nas inseguranças mais profundas de Marina. Lúcia apareceu naquele momento pronta para sair e percebeu a tensão. "Está tudo bem?" perguntou, olhando da mãe para o pai. "Tudo ótimo, princesa." Pedro sorriu, levantando-se. "Vamos." Quando saíram, Marina ficou sozinha com seus pensamentos. E foi naquele silêncio que a semente de dúvida que Pedro plantara começou a germinar de verdade. Ela pegou o telefone e, pela primeira vez em semanas, ligou para Luiz. Ele atendeu no 5º toque. "Marina." Só uma palavra, mas carregada de tanta emoção contida que Marina quase desligou. "Podemos nos encontrar?" pediu a voz fraca. "Preciso conversar com você." "Onde?" "Naquela cafeteria perto do parque. Em 1 hora?" "Estarei lá." Marina chegou primeiro, pediu um café que não tinha intenção de beber e ficou mexendo na xícara nervosamente. Quando Luiz entrou, seu coração apertou. "Oi", disse ele, sentando-se em frente a ela. "Oi." Marina não conseguia olhar diretamente para ele. O silêncio se estendeu, pesado e desconfortável. "Você está bem?" Luiz finalmente perguntou. "Não", Marina admitiu. "Não estou. Não sei o que fazer, Luiz. Pedro está tão presente na vida de Lúcia agora e ela está tão feliz. E eu fico pensando se estou sendo egoísta em não tentar de novo. Por ela." Luiz ficou quieto por um longo momento. "Marina, olhe para mim." Ela ergueu os olhos, encontrando aquele olhar escuro e intenso. "Você está feliz?" perguntou ele. "Nestas semanas, sem nos vermos, você está feliz?" Marina sentiu lágrimas arderem. "Não." "Mas felicidade não é tudo. Tem responsabilidade, tem Lúcia, tem medo." Luiz interrompeu gentilmente. "Você está apavorada. Apavorada de escolher você mesma e descobrir que merece ser feliz." "Não é justo", Marina sussurrou. "Não é justo com você. Você merece alguém sem toda essa confusão." "Pare de decidir o que eu mereço." Havia frustração na voz de Luiz agora. "Eu sou adulto, Marina. Eu escolhi você sabendo de toda a situação. Escolhi Lúcia sabendo que ela tinha um pai. Isso não me assusta."
O que me assusta é você se sacrificar por um homem que já provou que não te merece. Mas e Lúcia? A voz de Marina subiu. Ela quer o pai dela de volta. Quer a família dela completa. Como eu posso negar isso a ela? Lúcia quer o pai dela presente, Luiz corrigiu. Isso não significa que você precisa sacrificar sua vida. Pedro pode ser pai dela sem que você se force a voltar para um relacionamento que te destruiu. Marina balançou a cabeça, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu não sei se posso fazer isso. Não sei se posso escolher minha felicidade quando isso pode machucar minha filha. Luiz se levantou e Marina viu derrota em seus olhos. Então, eu não posso continuar te vendo assim, disse, a voz embargada. Não posso ficar te assistindo se destruir por alguém que não te valoriza. Marina, eu te amo. Amo vocês duas mais do que achei que conseguiria amar alguém de novo. Mas não posso lutar sozinho por algo que você não acredita que merece. Luiz. Marina estendeu a mão, mas ele já estava se afastando. Mas não posso ser sua segunda opção. Não posso ser o plano B caso as coisas não deem certo com Pedro. Eu mereço mais que isso. E você também merece mais, Marina. Só que você não consegue ver. E saiu, deixando Marina sozinha na cafeteria, soluçando silenciosamente enquanto seu café esfriava na mesa. Naquela noite, Pedro trouxe Lúcia de volta, e pela primeira vez, Marina não o mandou embora na porta. Quer entrar? Ofereceu, a voz sem vida. Pedro sorriu, percebendo a vitória. Adoraria. Lúcia foi para o quarto fazer a lição, e Pedro sentou-se no sofá ao lado de Marina. Perto demais, invadindo seu espaço de uma forma que a fazia querer recuar, mas ela se forçou a ficar parada. Você terminou com ele? Pedro perguntou direto ao ponto. Nós nos afastamos. Marina não conseguia dizer que era um término. Não conseguia tornar aquilo final. Ótimo. Pedro colocou a mão sobre a dela, e Marina sentiu náusea. Isso é o melhor para todos. Você vai ver, Marina. Vamos ser uma família de novo. Vou ser o homem que deveria ter sido desde o início. Marina olhou para aquela mão sobre a sua. A mesma mão que a segurou por 15 anos. A mesma mão que a soltou sem aviso. A mesma mão que agora prometia não soltar de novo. E tudo que Marina conseguia pensar era em como aquele toque parecia errado. Frio, vazio. Não era como a mão de Luiz. As 2 semanas seguintes foram uma descida lenta para um inferno que Marina não reconhecia como seu. Pedro se tornara presença constante na vida delas, não apenas na de Lúcia, mas em cada aspecto da rotina de Marina. Ele opinava sobre o que ela cozinhava, sobre como arrumava o apartamento, sobre suas escolhas na clínica. Você sabe que essa blusa te deixa mais velha, não sabe? Comentou em um domingo, enquanto Marina preparava o almoço. Ela olhou para a própria roupa, uma blusa simples que sempre gostara. Eu gosto dessa blusa. Eu sei, mas estou só tentando te ajudar. Pedro sorriu, mas havia algo afiado por trás daquele sorriso. Afinal, não está mais com 20 anos. Precisa se cuidar mais se quer que as coisas funcionem entre nós. Marina engoliu a resposta que queria dar. Estava tentando fazer aquilo funcionar. Por Lúcia. Mas Lúcia, ironicamente, parecia menos feliz a cada dia. Mãe, por que o Luiz não vem mais aqui? Perguntou uma noite enquanto Marina a colocava para dormir. Ele está ocupado, amor. Mas ele nem manda mais mensagens. Ele não gosta mais da gente. Marina sentiu o coração se partir. Claro que gosta. É só que as coisas mudaram. Por causa do papai? Lúcia perguntou, e havia algo em sua voz que Marina não conseguiu identificar. Seu pai quer estar mais presente. Isso não é bom? Lúcia não respondeu, apenas se virou de lado, dando as costas para a mãe. Na sala, Pedro mexia no celular, sorrindo para a tela. Marina sentou-se ao lado dele, tentando ignorar o vazio que sentia. Com quem está falando? Perguntou, tentando soar casual. Pedro rapidamente bloqueou a tela. Trabalho, disse rápido demais. Só trabalho. Marina sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Aquele gesto, aquela pressa em esconder. Ela conhecia aquilo.
Vivera aquilo antes. Pedro, você ainda está com a Sílvia? Ele a encarou e por um momento a máscara escorregou. Marina viu irritação, desprezo, antes dele recompor a expressão. Tecnicamente sim, mas é só papelada. Estamos nos divorciando. Isso não muda nada entre nós. Mas mudava. Mudava tudo. Porque significava que Pedro estava ali, na casa dela, prometendo reconstruir a família enquanto ainda estava legalmente casado com outra mulher. Os dias seguintes trouxeram mais revelações perturbadoras. Marina descobriu que Pedro contava para Lúcia histórias distorcidas sobre Luiz. Lúcia, por que você perguntou se o Luiz só estava aqui pelo dinheiro? Marina confrontou a filha depois de uma pergunta estranha durante o jantar. A menina olhou para baixo, envergonhada. O papai disse que homens sozinhos só se aproximam de mulheres com filhas se querem alguma coisa. Que o Luiz provavelmente só queria seu dinheiro, ou te usar. Marina sentiu a raiva ferver em suas veias. Esperou Pedro chegar naquela noite para buscar Lúcia e o confrontou na porta, onde a menina não pudesse ouvir. Como você ousa colocar essas ideias na cabeça dela? Luiz nunca me pediu nada. Pedro revirou os olhos. Estou só protegendo minha filha de um estranho que... Esse estranho esteve mais presente em 2 meses do que você em 15 anos. Marina elevou a voz, toda a frustração finalmente transbordando. Esse estranho nunca a fez chorar esperando por ligações que não vinham. Esse estranho nunca a abandonou. Abaixa a voz. Pedro sibilou, olhando para o corredor onde Lúcia poderia aparecer a qualquer momento. Você vai confundir a cabeça dela. Eu vou confundir? Você que está manipulando uma criança. Estou fazendo o que é melhor para ela. Pedro perdeu a compostura. Tirando influências ruins da vida dela. Influências ruins? Marina deu um passo à frente, encarando-o. A única influência ruim aqui é você. Foi então que aconteceu. Pedro levantou a mão, não chegou a bater. Mas o gesto foi claro o suficiente. Marina congelou, vendo pela primeira vez o homem que ele realmente era por trás de todas as máscaras. Me ameaçar? É isso agora? A voz dela saiu perigosamente baixa. Pedro abaixou a mão, parecendo perceber que havia ido longe demais. Eu não ia... Marina, você me provoca. Me empurra até o limite. Sai, Marina disse tremendo, mas firme. Sai da minha casa agora. Marina, sai! O grito fez Lúcia aparecer correndo do quarto, os olhos arregalados de medo. Mãe! Papai! O que está acontecendo? Pedro tentou recompor-se, colocando aquela máscara de pai dedicado de volta. Nada, princesa. Mamãe e papai só estão tendo uma conversa de adultos. Mas Lúcia não era mais a criança ingênua que acreditava em tudo. Marina viu nos olhos da filha que ela percebera algo. Vira o medo no rosto da mãe, a agressividade mal contida no pai. Papai, acho melhor você ir, Lúcia disse, sua voz pequena, mas corajosa. Pedro olhou para a filha, surpreso. Lúcia, Por favor, vai, a menina repetiu, segurando a mão da mãe. Quando a porta se fechou atrás de Pedro, Marina abraçou Lúcia com força, ambas tremendo. Desculpa, meu amor. Desculpa você ter visto isso. Mãe, Lúcia disse, a voz abafada contra o ombro de Marina. Eu não quero que você volte com o papai. Marina se afastou, segurando os ombros da filha. O quê? Mas você estava tão feliz com ele aqui. Eu estava feliz de ter meu pai de volta, Lúcia explicou, lágrimas escorrendo. Mas não assim. Não com você triste. Você acha que eu não percebo? Você não sorri mais. Não canta mais enquanto cozinha. Você parece morta por dentro. As palavras da filha atingiram Marina como um soco. Quando o Luiz vinha aqui, você era feliz de verdade. Lúcia continuou. Você ria. E eu também era feliz porque você era feliz. O papai só finge. Ele é bom quando quer alguma coisa, mas depois fica ruim. Eu ouço as coisas que ele fala de você quando acha que não estou prestando atenção. Marina puxou a filha para outro abraço, soluçando. Você é tão mais esperta do que eu, meu amor. Eu só quero que você seja feliz, mãe.
E você era feliz com o Luiz. Ele era bom de verdade. Não fingia. Naquela noite, depois de Lúcia adormecer, Marina ficou sentada na sala, olhando para as orquídeas. A maioria das flores havia murchado e caído. Restavam apenas duas, lutando para se manter vivas, suas pétalas amareladas e frágeis. Marina pensou em tudo o que acontecera, em como se deixou ser manipulada, controlada, diminuída, em como quase sacrificou sua própria felicidade e sanidade por uma ilusão de família perfeita que nunca existiu. Pensou em Luiz, em sua gentileza genuína, em sua presença constante, em como ele a fazia sentir forte em vez de diminuída. Pensou em como ele amava Lúcia sem segundas intenções, sem manipulações, sem exigir nada em troca. E pensou em como o afastou, como duvidou dele, como escolheu o familiar destrutivo em vez do novo e assustador, mas verdadeiro. Pegou o telefone com mãos trêmulas e digitou: "Você estava certo, sobre tudo. Eu estava com medo de escolher minha própria felicidade. Estava com medo de merecer ser amada de verdade. Desculpa por não ter sido corajosa antes." Esperou, o coração batendo descompassado, mas não houve resposta. 1 hora se passou, 2, 3, nada. Marina finalmente foi dormir, o telefone ao lado no travesseiro, verificando a cada vez que acordava. Mas a manhã chegou sem resposta de Luiz. Talvez fosse tarde demais. Talvez ela tivesse finalmente afastado o único homem que realmente a amara. E talvez, pensou Marina, enquanto lágrimas silenciosas molhavam o travesseiro, fosse exatamente o que ela merecia. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que Marina enfrentara desde o abandono de Pedro. Mas desta vez a dor era diferente. Não era a dor da traição inesperada, mas a dor do arrependimento, da consciência de ter perdido algo precioso por puro medo. Luiz não respondia às suas mensagens. Marina enviou 3, depois parou, percebendo que estava sendo invasiva. Ele pedira espaço, pedira que ela decidisse o que realmente queria, e ela escolhera errado. Agora, precisava lidar com as consequências. Pedro tentou ligar várias vezes nos dias seguintes. Marina bloqueou o número. Quando ele apareceu na porta do apartamento, ela nem abriu. "Marina, abra essa porta, precisamos conversar." "Vou chamar a polícia se não sair", ela gritou através da porta fechada. "Eu não encostei em você, você está exagerando. Você levantou a mão para mim, isso é o suficiente. Agora sai antes que eu realmente chame a polícia." Ela ouviu xingamentos abafados, depois passos se afastando. Quando teve certeza de que ele havia ido embora, Marina encostou-se na porta, tremendo. Lúcia apareceu do quarto, abraçando a mãe pela cintura. "Ele se foi?" "Foi." Marina beijou o topo da cabeça da filha. "E não vai voltar." Flávia apareceu naquela tarde trazendo vinho e chocolate. "Conta tudo", exigiu, sentando-se no sofá e puxando Marina para sentar ao seu lado. E Marina contou. Contou sobre as semanas terríveis com Pedro, sobre a manipulação, sobre a quase agressão. Contou sobre ter afastado Luiz, sobre o silêncio dele agora, sobre como se sentia perdida e arrependida. "Você precisa ir atrás dele", Flávia disse sem rodeios. "Ele não responde minhas mensagens. Então vai na casa dele, vai na imobiliária. Aparece, Marina. Você cometeu um erro, mas erros podem ser consertados. O que não pode ser consertado é o arrependimento de não ter tentado." Marina balançou a cabeça. "Eu o machuquei, Flávia. Vi nos olhos dele. Ele me amava de verdade, e eu basicamente disse que ele não era suficiente, que Pedro era mais importante." "Então você diz que estava errada." Flávia segurou os ombros da amiga. "Você se humilha, se arrasta, faz o que for preciso, porque esse homem te amou quando você estava destruída. Te reconstruiu tijolo por tijolo. E você deixou um fantasma do passado destruir isso." As palavras eram duras, mas verdadeiras. Marina sabia disso. "E se ele não me quiser mais? Então pelo menos você tentou." Flávia suavizou a voz. "Mas, Marina, eu vi como aquele homem olhava para você.
Isso não desaparece de uma hora para outra. Vai atrás dele. Naquela noite, Marina tomou coragem. Decidiu que iria até a imobiliária na manhã seguinte. Não mandaria mensagem antes. Não daria a ele a chance de recusar. Iria pessoalmente, olharia nos olhos dele e diria tudo o que deveria ter dito semanas atrás. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Marina estava se arrumando para ir à imobiliária quando seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas algo a fez atender. Alô? Marina? Aqui é Clara, assistente do Dr. Luiz. A voz era feminina, jovem. O senhor pediu que eu ligasse. Ele precisa de alguns documentos da venda da sua antiga casa para fechar um processo. Poderia passar na imobiliária hoje para assinar? O coração de Marina disparou. Ele está aí? Houve uma pausa. Está. Por quê? Nada. Eu posso ir agora. Estou indo agora. Marina desligou, as mãos tremendo. Era um sinal. Tinha que ser um sinal. Arrumou-se com cuidado, escolhendo o vestido azul marinho que usara no primeiro jantar com Luiz. Prendeu o cabelo, passou uma maquiagem leve, borrifou o perfume que ele certa vez dissera gostar. Vai se encontrar com o Luiz? Lúcia perguntou esperançosa. Vou tentar. Marina disse, ajoelhando-se na frente da filha. Não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Vai dar certo. Lúcia abraçou a mãe. Ele te ama. Eu sei disso. Marina deixou Lúcia com Flávia e seguiu para a imobiliária, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na rua podiam ouvi-lo. A imobiliária era elegante, moderna, com grandes janelas de vidro e decoração minimalista. Marina entrou e foi recebida pela recepcionista. Tenho um encontro com... Preciso falar com o Sr. Luiz, disse a voz tremendo. Ele está em reunião agora. A recepcionista consultou o computador. Mas se for sobre documentos, a Clara pode... Não, Marina interrompeu. Preciso falar com ele, pessoalmente. Por favor. A recepcionista deve ter percebido algo em sua voz, porque pegou o telefone. Senhor Luiz? Tem uma senhora Marina aqui. Diz que precisa falar com o senhor pessoalmente. Pausa. Sim, senhor. Vou avisar. Ela desligou e sorriu para Marina, mas havia pena em seus olhos. Ele pediu que a senhora aguarde. Assim que a reunião terminar, ele virá. Marina sentou-se na área de espera, as mãos suadas, o estômago embrulhado. Meia hora se passou. 40 minutos. 1 hora. E então, a porta da sala de reuniões se abriu, e Luiz saiu. Marina se levantou automaticamente, e quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar. Ele estava diferente. Mais magro, sim, mas havia algo mais. Uma dureza em seu rosto que não estava lá antes. Uma frieza em seus olhos que a fez tremer. Marina, ele disse, a voz profissional distante. Luiz, Ela deu um passo à frente, mas ele recuou. Vamos para a minha sala, é mais privado. Marina o seguiu pelo corredor, sentindo os olhos de todos os funcionários sobre eles. Quando entraram na sala e a porta se fechou, o silêncio foi ensurdecedor. Eu não vim pelos documentos, Marina. Começou, as palavras saindo em um jorro nervoso. Vim porque preciso falar com você. Preciso te dizer que cometi o maior erro da minha vida, que eu estava errada, que você estava certo sobre tudo. Luiz permaneceu em pé atrás de sua mesa, as mãos nos bolsos, aquela máscara profissional firmemente no lugar. Marina. Não. Ela interrompeu. Por favor, me deixa falar. Eu tive medo. Muito medo. Medo de ser feliz de novo, medo de confiar, medo de merecer alguém como você. E quando Pedro voltou, oferecendo aquela ilusão de família perfeita, eu achei que estava fazendo o certo. Achei que estava colocando Lúcia em primeiro lugar. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ela não se importou. Mas estava só me escondendo atrás da minha filha, usando ela como desculpa para não ser corajosa. Porque era mais fácil voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido fosse destrutivo, do que arriscar com algo novo e assustador e maravilhoso.
Luiz permaneceu imóvel, sua expressão ilegível. Você me fez sentir viva de novo. Marina continuou, a voz quebrando. Me fez acreditar que merecia ser amada, respeitada, valorizada. E eu joguei isso fora porque estava com muito medo de acreditar que era real. Ela deu um passo à frente. Mas era real. É real. O que sinto por você é a coisa mais real que já senti. E eu sei que te machuquei. Sei que não mereço outra chance. Mas estou aqui, humilde, pedindo, implorando. Me dá uma chance de provar que posso ser corajosa, que posso escolher minha própria felicidade, que posso escolher você. O silêncio que se seguiu foi agonizante. Marina observou o rosto de Luiz, tentando encontrar algum sinal, alguma emoção por trás daquela máscara. Finalmente ele falou, e sua voz era baixa, controlada, mas carregada de dor. Você sabe quantas noites passei acordado pensando em você? As palavras de Luiz pairaram no ar, pesadas e carregadas de dor. Marina sentiu seu coração se partir, mas forçou-se a permanecer ali, a ouvir, a enfrentar as consequências de suas escolhas. Você sabe quantas vezes peguei o telefone para te ligar e desisti? Ele continuou, os olhos finalmente mostrando a mágoa que a voz tentava esconder. Quantas vezes passei na frente do seu apartamento só para ter certeza de que você estava bem, mesmo sabendo que estava me destruindo ver aquele homem entrar e sair da sua vida? Marina cobriu a boca com a mão, lágrimas escorrendo livremente. Eu te amei, Marina. A voz dele quebrou na palavra amou, no passado que cortava como uma lâmina. Te amei de uma forma que não achei que conseguiria amar alguém depois de perder minha esposa. Você me devolveu a vontade de acordar de manhã, de fazer planos, de imaginar um futuro. Ele se afastou da mesa, virando-se para a janela, as costas rígidas. E então você escolheu ele, o homem que te abandonou, que te traiu, que te destruiu. Escolheu a dor familiar em vez de arriscar em algo que poderia te fazer feliz de verdade. Eu sei, Marina soluçou. Eu sei e me odeio por isso. Me odeio por ter duvidado de você, por ter duvidado de nós. Mas, Luiz, eu estava tão assustada, tão aterrorizada de me entregar de novo e ser destruída. Pedro me fez acreditar que eu não merecia nada melhor. Luiz se virou e Marina viu lágrimas brilhando em seus olhos. Mas eu passei meses tentando te mostrar que você merecia. Meses te mostrando que amor de verdade não machuca, não diminui, não controla. E ainda assim você escolheu acreditar nele em vez de em mim. Porque era mais fácil. Marina falou, toda a sua dor e frustração finalmente transbordando. Era mais fácil acreditar que eu não merecia coisa boa. Era mais fácil me punir ficando com alguém que me tratava mal do que aceitar que alguém genuinamente bom pudesse me amar. Você acha que foi fácil para mim? Acha que não doeu cada segundo longe de você? Ela deu passos à frente, parando apenas quando estava bem na frente dele. Passei essas semanas morrendo por dentro, morrendo. Lúcia me disse que eu parecia morta porque era exatamente assim que me sentia. Sem você, sem seu sorriso, sem sua presença, eu era só um fantasma andando pela vida. Luiz fechou os olhos e suspirou. Marina, eu não sei se consigo passar por isso de novo. Não sei se tenho forças para te amar e correr o risco de você me empurrar para longe toda vez que ficar com medo. Então não tenha, Marina disse, sua voz ficando mais firme. Não tenha forças, porque dessa vez eu vou ter forças por nós dois. Dessa vez eu vou ser corajosa. Dessa vez eu vou lutar pelo que quero, pelo que mereço, pelo que nós merecemos. Ela segurou o rosto dele entre as mãos, forçando-o a olhar para ela. Eu te amo, Luiz Henrique Tavares. Te amo de uma forma que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Te amo pelo homem que você é, pela forma como ama minha filha, pela paciência que teve comigo mesmo quando eu não merecia. E vou passar o resto da minha vida provando que mereço o amor que você me deu. Luiz segurou os pulsos dela, mas não a afastou. E se você ficar com medo de novo? E se Pedro voltar e... Então eu vou lembrar deste momento, Marina o interrompeu. Vou lembrar de como me senti vazia sem você.
Vou lembrar de que medo não é motivo para desistir da felicidade. Vou lembrar de que você me ensinou que eu mereço ser amada de verdade. Por longos segundos, eles ficaram assim, tão perto, que Marina podia sentir a respiração dele em seu rosto, ver cada nuance de dor e esperança lutando em seus olhos. Eu ainda te amo, Luiz finalmente sussurrou, a voz quebrada. Deus, eu tentei parar, tentei te esquecer, mas eu ainda te amo tanto que dói. Então me ama, Marina implorou. Me ama apesar dos meus medos, das minhas inseguranças, dos meus erros. Me ama e me deixa te amar de volta. Me deixa te fazer feliz da forma que você me fez feliz. Luiz puxou-a para um abraço desesperado, enterrando o rosto no cabelo dela. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, deixando que meses de dor e saudade finalmente encontrassem um caminho de saída, através das lágrimas que molhavam o ombro um do outro. Quando finalmente se separaram, Luiz limpou as lágrimas do rosto de Marina com os polegares, aquele gesto gentil que ela sentira tanta falta. Como está Lúcia? Perguntou, e Marina sentiu o coração se aquecer com a preocupação genuína em sua voz. Sentindo sua falta, ela foi quem me fez perceber o quanto eu estava errada. Me disse que eu parecia morta por dentro, que ela só me queria feliz e que eu era feliz com você. Um pequeno sorriso tocou os lábios de Luiz. Ela é mais sábia que nós dois juntos. Luiz segurou o rosto de Marina, olhando profundamente em seus olhos. E então ele a beijou. Foi um beijo diferente do primeiro que compartilharam meses atrás. Não era hesitante ou exploratório, era desesperado, apaixonado, cheio de promessas e segundas chances. Era um beijo que dizia tudo que palavras não conseguiam expressar. Quando se separaram, ambos estavam sem ar, mas sorrindo de verdade pela primeira vez em semanas. Vem comigo, Marina pediu. Agora, vem para casa. Lúcia está esperando. Nós duas estamos esperando. Luiz olhou para o relógio, para a pilha de trabalho em sua mesa e então de volta para Marina. Que se dane o trabalho, disse, pegando o paletó. Tenho coisas mais importantes para fazer. Quando chegaram, Flávia abriu a porta com um sorriso enorme. Finalmente, exclamou, puxando Marina para um abraço rápido antes de sussurrar. Eu sabia que você conseguiria. Lúcia apareceu correndo do quarto, parando abruptamente quando viu Luiz. Luiz! Ela gritou correndo para ele. Luiz se ajoelhou, abrindo os braços, e Lúcia se jogou neles com tanta força que quase o derrubou. Eu senti sua falta, a menina soluçou. Pensei que você não ia voltar nunca mais. Nunca mais vou embora, Luiz prometeu, abraçando-a com força. Nunca mais, eu prometo. Marina observou a cena, as lágrimas voltando, mas desta vez eram lágrimas de felicidade, de alívio, de gratidão por ter tido a coragem de lutar pelo que queria. Flávia se despediu discretamente, deixando os três sozinhos. Eles passaram o resto da tarde juntos, conversando, rindo, preenchendo o vazio que as semanas de separação haviam deixado. Luiz ajudou Lúcia a montar um novo quebra-cabeça. Marina preparou o jantar favorito de todos e, pela primeira vez em meses, a casa voltou a parecer um lar de verdade. Naquela noite, depois que Lúcia foi dormir, Marina e Luiz sentaram-se na varanda, de mãos dadas, olhando para a cidade iluminada. Obrigada, Marina disse suavemente, por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesma. Luiz apertou sua mão. Obrigado por ter a coragem de voltar, de lutar, de escolher ser feliz. Marina encostou a cabeça em seu ombro, sentindo a solidez dele, a segurança de saber que ele estava ali e não ia a lugar nenhum. Eu te amo, disse simplesmente. Eu também te amo, Luiz respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Para sempre. E Marina finalmente acreditou. Acreditou que merecia aquilo. Acreditou que felicidade não era um sonho impossível, mas algo que ela podia segurar com as próprias mãos. Acreditou que recomeços eram possíveis, que cicatrizes não definiam o futuro e que amor verdadeiro não desiste, mesmo quando as coisas ficam difíceis.
As orquídeas na sala, que Marina regara religiosamente mesmo nas semanas mais difíceis, começavam a brotar novas flores. E Marina sorriu, percebendo a metáfora perfeita. Às vezes, para florescer de novo, é preciso coragem para podar o que está morto e confiar que algo novo e lindo pode crescer no lugar. E ela estava finalmente pronta para florescer. 8 meses depois. O salão estava decorado com luzes suaves e flores brancas que Marina escolhera pessoalmente. Não era uma festa grande, apenas amigos próximos e familiares que realmente importavam. Mas era perfeita. Era delas. Marina se olhou no espelho do pequeno quarto que a casa de Flávia oferecia para que se arrumasse. O vestido era simples, de cor champanhe, que caía elegantemente até seus joelhos. Nada ostentoso, nada exagerado. Apenas bonito, como ela finalmente conseguia se ver. "Você está linda, mãe", Lúcia disse aparecendo atrás dela no reflexo. A menina usava um vestido rosa claro e segurava um pequeno buquê de flores. Marina se virou, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. "Obrigada, meu amor. E você está deslumbrante." "Está nervosa?" Lúcia perguntou, ajeitando uma mecha de cabelo da mãe. "Um pouco", Marina admitiu com um sorriso. "Mas é o nervosismo bom. O nervosismo de quem está prestes a fazer a melhor escolha da sua vida." Lúcia abraçou a mãe com força. "Eu estou tão feliz, mãe. Tão feliz que você e o Luiz vão se casar. Ele é o pai que eu sempre quis ter." Marina sentiu lágrimas ameaçarem estragar a maquiagem, mas não se importou. Segurou a filha, respirando fundo para controlar a emoção. "Ele te ama muito, sabia? Tanto quanto eu." "Eu sei." Lúcia sorriu. "E eu amo. Ele também." Flávia entrou naquele momento radiante em seu vestido de madrinha. "Está na hora", anunciou, os olhos brilhando. "E Marina, antes que você saia, eu só quero dizer que estou tão orgulhosa de você, de como lutou, de como se reergueu, de como escolheu ser feliz." Marina abraçou a amiga, as duas rindo e chorando ao mesmo tempo. "Nada disso teria sido possível sem você." "Mentira", Flávia rebateu. "Tudo isso foi você. Sua força, sua coragem. Eu só estive aqui para segurar sua mão." A música começou a tocar, suave e romântica. Marina pegou o pequeno buquê de orquídeas brancas, não poderia ser outra flor, e seguiu pelo corredor do braço de Lúcia, que insistira em ser ela a entregar à mãe. Quando entrou no salão, todos se levantaram, mas Marina só tinha olhos para o homem no altar improvisado. Luiz estava impecável em seu terno cinza, mas era o sorriso em seu rosto que a fazia querer correr até ele. Um sorriso de pura alegria, de amor sem reservas, de promessas que ela sabia que ele manteria. Ao lado dele estava sua filha, Clara, que voara de Portugal especialmente para o casamento. Ela sorriu para Marina, e havia aceitação genuína naquele sorriso. Nas últimas semanas, Marina e Clara haviam conversado por videochamada, e a jovem médica dissera: "Obrigada por devolver meu pai para a vida. Ele estava perdido, e você o encontrou." Marina chegou ao altar, e Lúcia colocou a mão da mãe na mão de Luiz com toda a solenidade que uma menina de 11 anos conseguia demonstrar. "Cuida dela", Lúcia disse para Luiz séria, "e ela vai cuidar de você." "Prometo", Luiz respondeu, igualmente sério, antes de beijar a testa da menina. A cerimônia foi simples e emocionante. Quando chegou a hora dos votos, Marina segurou as mãos de Luiz e falou com o coração: "Luiz, você apareceu na minha vida quando eu estava literalmente afogada, tentando segurar um cano que estava estourando." Risadas ecoaram pelo salão. "E desde então, você nunca parou de me resgatar. Não, porque eu precisasse ser salva, mas porque você me mostrou que eu merecia ser amada. Você me ensinou que recomeçar não é esquecer o passado, mas ter coragem de construir um futuro melhor. Prometo ser corajosa com você, por nós. Prometo escolher nossa felicidade todos os dias. E prometo te amar não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos dias difíceis." Luiz apertou as mãos dela,
os olhos marejados. Marina, quando entrei naquela cozinha inundada, achei que ia consertar um cano. Não sabia que ia encontrar a mulher que consertaria meu coração. Você e Lúcia me deram uma família de novo, um propósito de novo, uma razão para acordar sorrindo. Prometo estar presente em cada momento, grande ou pequeno. Prometo ser paciente com seus medos e comemorar suas vitórias. Prometo amar Lúcia como a filha que ela já é no meu coração. E prometo te amar todos os dias, de todas as formas possíveis, pelo resto da minha vida. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi recebido com aplausos e lágrimas de felicidade de todos os presentes. A festa foi íntima e alegre. Marina dançou com Luiz, com Lúcia, com Flávia, riu até doer a barriga, comeu bolo até não aguentar mais e sentiu-se completa de uma forma que nunca imaginara possível. Em um momento quieto, enquanto observava Luiz conversando animadamente com Clara e Lúcia, Flávia se aproximou de Marina. "E o Pedro?" perguntou baixinho. "Soube alguma coisa?" Marina balançou a cabeça. Depois daquele dia, ele tentou contato algumas vezes, mas desistiu quando viu que não ia conseguir me manipular de novo. Ouvi dizer que voltou para a Sílvia. Ou talvez seja outra. Não importa mais. Lúcia decidiu que não quer contato por enquanto. Quando crescer, se quiser conhecê-lo de novo, será decisão dela. Mas por agora, ela está feliz com a família que tem. "E você?" Flávia perguntou. "Feliz?" Marina olhou ao redor do salão. Viu Lúcia rindo de algo que Luiz dissera. Viu Clara abraçando a meia-irmã, recém-adquirida com carinho genuíno. Viu amigos celebrando seu amor. Viu as orquídeas brancas decorando cada mesa, símbolo de tudo que ela sobreviveu e de como floresceu. "Mais do que eu achava que conseguiria ser um dia", Marina respondeu, sorrindo. Meses depois daquele dia perfeito, a vida continuava com sua rotina doce e previsível, mas Marina aprendera que previsível não era sinônimo de chato quando você estava com a pessoa certa. A clínica de estética prosperava, agora com uma sócia. Marina e Flávia haviam se juntado oficialmente, expandindo o negócio. Luiz continuava com a imobiliária, mas trabalhava menos, priorizando o tempo com a família. Lúcia florescia na escola, suas notas excelentes, sua confiança crescendo a cada dia. Clara visitava sempre que podia, e nas videochamadas semanais dizia como era bom ver o pai feliz de novo. As duas mulheres que amavam Luiz desenvolveram uma amizade genuína, unidas pelo desejo de ver aquele homem bom receber todo o amor que merecia. Quanto a Pedro, Marina soube por conhecidos em comum que ele continuava sua vida errática, pulando de relacionamento em relacionamento, sempre em busca de algo que não conseguia definir. Ela não sentia mais raiva ou mágoa, sentia apenas indiferença e às vezes uma pontada de pena por um homem que nunca aprenderia que felicidade não se encontra fugindo, mas enfrentando. Uma noite, 6 meses após o casamento, Marina e Luiz estavam na varanda do apartamento, agora oficialmente deles dois, observando a cidade. "No que está pensando?" Luiz perguntou, passando o braço pelos ombros dela. "Estava pensando em como é engraçado." Marina encostou a cabeça em seu ombro. "Como as piores coisas que nos acontecem às vezes abrem caminho para as melhores. Se Pedro não tivesse me abandonado, se eu não tivesse precisado vender a casa, se aquele cano não tivesse estourado, nós nunca teríamos nos encontrado." Luiz completou, beijando seu cabelo. "Exatamente." Marina suspirou contente. "Não desejo a dor que passei para ninguém. Mas também não mudaria nada, porque me trouxe até aqui, até você, até nós." Lúcia apareceu na varanda, vestida de pijama, segurando um caderno. "Tirei 10, a menina anunciou orgulhosa. A professora disse que foi a melhor redação da turma. Marina os envolveu nos braços, e os três ficaram assim, abraçados na varanda, sob um céu estrelado, uma família não convencional, mas absolutamente perfeita. Dentro da casa, as orquídeas continuavam florescendo, suas raízes fortes, suas pétalas delicadas mas resilientes. Assim como Marina, assim como todos eles.
E enquanto a cidade dormia lá embaixo, naquele pequeno apartamento no 10º andar, 3 corações batiam em sincronia, unidos não pelo sangue ou por papéis, mas por algo muito mais forte: amor verdadeiro, escolhido e reconstruído sobre as ruínas do que um dia foi dor. Mensagem final: recomeçar não é apagar o passado, é ter a coragem de construir um futuro melhor sobre as lições que ele nos ensinou. Marina aprendeu que cicatrizes não nos definem, elas apenas provam que sobrevivemos, que merecia ser amada de verdade, não por quem ela fingia ser, mas por quem realmente era. E que felicidade não é a ausência de medo, mas a escolha de ser corajosa apesar dele. Às vezes, o amor verdadeiro aparece quando menos esperamos, nas circunstâncias mais improváveis, disfarçado de um corretor de imóveis consertando um cano estourado. E quando aparece, a única coisa que precisamos fazer é ter coragem de segurá-lo e não deixar o medo nos fazer soltar, porque todos merecemos florescer, todos merecemos ser felizes, todos merecemos um amor que nos construa, não que nos destrua. E você? Está pronto para escolher sua própria felicidade? Está pronto para ser corajoso o suficiente para recomeçar? Conte nos comentários. Você já teve que recomeçar depois de uma grande dor? Como foi sua jornada? Sua história pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo agora. Que esta história te lembre que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher ser feliz. E nunca, nunca é tarde para florescer. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.